repetir mais para frente. E aí, tem uma saída disso? A gente está falando o tempo todo de ajudar, né? Ajudar é bom ou não? Não tem como não ajudar. Sempre existiu a ajuda. Isso é da nossa civilização humana. Sempre alguém precisa de ajuda e a gente sempre ajudou. Não tem como não ajudar. O problema não é ajudar. É ajudar para ser alguém ou para não ser ninguém. Eu condiciono a ajuda ao controle do outro ou à minha identidade. E aí é um problema dessa ajuda que não é boa. Essa é o tipo de ajuda que não vai ser boa. E a palavra não é nem ajudar, mas seria reagir. Porque muitas vezes nós vamos simplesmente reagir e não agir sobre uma situação. O codependente reage. Ele sempre reage ao outro, mas muito pouco ele age. Agir precisa pensar com a própria cabeça, sentir com os próprios sentimentos. O codependente não consegue fazer isso. Ele está esperando o outro. Ele está condicionado ao outro. Então eu preciso começar a reagir, a agir e não a reagir. E muitas das reações que a gente faz é exatamente contra as dores, as tensões que a gente está vivenciando. Continua sendo condicionado. O que nós precisamos fazer é começar a olhar essa gangorra, como é que está funcionando. E a gangorra é uma reação, né? Como é que a gente começa a sair disso? Então, aprender a não reagir e a agir de maneiras saudáveis. Ser protagonista. Para o codependente isso é difícil. É difícil simplesmente ser um agente de alguma coisa. Ele está esperando que outras pessoas façam. Se alguém falar, preciso, opa, ele está lá. Mas simplesmente ele fazer, o negócio é mais complicado. Interromper esse sistema vicioso de pensar, agir, sentir por causa do outro. E normalmente isso também dá algumas dores, porque eu tenho que abrir mão de uma coisa um pouco mais segura, que é ficar na referência do outro, e começar a ficar em mim, que eu me acho tão inseguro, minha estima é tão baixa que chega quase a ser um ódio contra mim mesmo. Fica complicado. E também começar a prestar atenção na autodestruição que as pessoas fazem, mas não reagir a elas. Qualquer compulsão acaba sendo, e muitos outros comportamentos acabam sendo, um comportamento autodestrutivo. E o codependente vai em cima disso daí para ajudar e ser o salvador. Então, como ver isso e não ir obcecadamente para ajudar e controlar o outro? A única pessoa que você pode controlar é você mesmo. Você não pode controlar o outro, você não pode modificar o outro. Faça a força que você fizer, o outro só vai mudar se ele quiser. E esse é um jogo, um braço de ferro que fica entre o codependente e as outras pessoas. Porque ele fica tentando e o outro também. Olha só, os prisioneiros de forças invisíveis. A família dos alcoolistas são como prisioneiros de guerra, privados de sua liberdade e mantidos num regime de estresse, autoritarismo e privação emocional, desenvolvem-se para sobreviver um tipo de amor neurótico. Sensação de dor é frequente. Seu discurso é recheado de muito ressentimento e mágoa. Tem forte sentimento de injustiça. A codependência não funciona. A base dessa relação é criada pelo medo e insegurança e baixa autoestima. Um indivíduo com medo e baixa autoestima tenta manter o controle do outro e da situação. Mas quem é que controla quem? Uma pessoa pode optar por se iludir se não tolerar a realidade à sua frente. Ilusão é uma droga. Viver iludido é viver drogado. Para sair desse campo de concentração, é preciso aceitar a verdade, o fato real que está acontecendo. Decidir não aceitar qualquer regime imposto. Reconhecer que nesse relacionamento neurótico e neurotizante há uma aliança entre ambos. Ambos sofrem, mas também têm inúmeras vantagens. Para manter alguém prisioneiro, deve-se montar guarda constante para evitar a fuga. Controlar alguém implica ter poder sobre ele, e onde há poder não há amor. Uma guerra pode ser iniciada para obter poder. Esse é o maior dano de se coexistir.
viver uma vida sem amor. Isso está no prefácio de um livro, e aqui eu tenho vários livros para depois vocês verem, tá? Sobre codependência. Esse livro, Criando Sua Liberdade, Amor Sem Dependência. A codependência não funciona, parece, é uma ilusão, e a gente pode viver dessa ilusão. E no final a gente vai ter muitos problemas. No final não, no decorrer disso. Olha só a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. É a primeira parte da oração. Olha como isso impacta o codependente. Serenidade, sem afoitamento, para proteger o outro de si mesmo. Aceitar o que eu não posso mudar. O codependente, isso é punk, isso é difícil. Como que eu não posso mudar isso? A coragem para mudar o que for possível, e eu vou ter que olhar para mim mesmo para mudar. A sabedoria para discernir entre as duas. Difícil. E o resto da oração complica mais ainda. Quais são os passos para a gente caminhar nessa recuperação do codependente? O primeiro passo é aceitar. Aceitar a sua codependência. Ter consciência disso e começar então a consciência dos seus sentimentos e aceitar os seus sentimentos de culpa, de vergonha, de raiva, de controle do outro, de responsabilidade pelo que não é seu, de responsabilizar os outros também pelo que seria seu, essa troca estranha. E existe um negócio que chama paradoxo da mudança. O paradoxo da mudança é: eu mudo quando eu me aceito como eu sou. Mas se eu me aceito, por que eu vou mudar? Exatamente. Você só muda se está na sua mão. Você não muda o que não é seu. Você precisa se aceitar. E aí a mudança pode acontecer. Segundo ponto é perseverar diante da dor. Essas mudanças são muito difíceis. Então eu preciso aprender a ver esse sofrimento e essa insegurança de um jeito diferente do que eu sempre vi, e começar a agir de um jeito diferente. Esse é o quarto ponto, né? Então, recuperar os relacionamentos dá muita insegurança. É estranho, é difícil. Perceber esse meu conflito emocional, esse conflito de amor e ódio. Perceber que eu tenho necessidades, que o outro me valide pela minha sobrevivência, pela minha identidade. Frustração quando eu não sou correspondido. E isso, amor e ódio e culpa, amor e indiferença. Aceitar a responsabilidade pessoal pelo conflito. Eu nunca estou errado, o codependente não está errado. E saber que as emoções são naturais. A gente sente inclusive raiva é natural. Raiva é natural. Mais para frente, no próximo ciclo, a gente vai falar desses 4 gigantes: o medo, a raiva, o dever e o amor. A raiva é natural. Sem raiva a gente não faz nada. Mudança de atitude nessa caminhada. Eu já comecei a ver diferente, então tem que começar a agir diferente, de um modo diferente. Ter atitudes diferentes com os outros. E começar a saber que a minha vontade também vale. Eu também posso ter a minha vontade acontecendo. O codependente não pode. E é difícil colocar sua vontade. O codependente tem muita dificuldade de colocar sua vontade para o outro, porque é sempre do outro que vale. Então, sugestões da gente fazer essa recuperação, essas reparações: permita-se pensar e tomar decisões. Viva a sua vida. Engraçado, né? Se alguém falar, vai viver a sua vida, vai tomar conta da sua vida, isso soa quase um insulto. Mas é mais fácil a gente tomar conta da vida dos outros do que da sua própria. Estabeleça limites bem claros. Estabeleça alvos claros. Desenvolva sua assertividade. A assertividade é a comunicação que está no meio entre a passividade de aceitar tudo e entre a agressividade de explodir em cima do outro. A assertividade é a capacidade de conseguir colocar suas emoções, suas necessidades, sua vontade para o outro sem dificuldade disso, sem problema. A gente desenvolve isso. A gente não precisa aprender a ser assertivo. Alegre-se com as suas pequenas vitórias, como diz o celebrando o AA, e não se leve tão a sério. Eu lembro de ver um palestrante falar: lembra da regra número 6. Lembra da regra número 6. Ele o tempo todo: mas que regra
regra número 6? Não se leve a sério. Qual que é a regra número 1? Para que a regra número 1? Pensa só no número 6. Não se leve a sério. Então ele fez a brincadeira de não se leve a sério. Regra número 6. Lembre sempre dela. Sinta a raiva. Sinta. Fazer alguma coisa com ela é outros 500, tá? Mas pelo menos sinta que ela existe. Para daí decidir o que você vai fazer com ela. Porque a raiva é explosiva. Desenvolva a confiança em si mesmo e ame a si mesmo. E amar a si mesmo é uma coisa interessante, né? Quando na Bíblia está escrito sobre amar a si mesmo, a ideia de amar o outro como a si mesmo é ele é como você. O outro como a si mesmo é ele é como você. Então você vai amar o outro porque ele é um igual a seu. Ele é igual a você. Ele é um igual. O codependente não vê o outro como um igual. O outro é mais e eu sou o menos. Então, amar o outro como a si mesmo, como um igual. A codependência despreza suas experiências, despreza a si mesmo, tem raiva, tem ódio, né, da sua fraqueza, das suas culpas, das vergonhas, detesta a sua raiva, só que isso é o seu natural. Perceba isso, reconheça que isso é seu, senão não dá para mudar. Ele busca amar obsessivamente o outro como uma autorredenção. Então, é aquilo que a gente falou. Se eu ajudar o outro na doença dele, e eu sou dependente do outro, então eu também estou me ajudando. E não é bem assim que funciona. O codependente nega a individuação, quer ser indivíduo, para obter a identidade através do outro. E, na verdade, ele devia negar o individualismo para poder ter essa identidade. Porque quando eu falo que amar o outro como a si mesmo, e que o outro é um igual ao seu, eu estou dizendo que a nossa identidade é igual. A integração dos iguais. Integração, ver os iguais. O eu se torna nós. E a gente vai celebrar as diferenças. O igual não quer dizer todo mundo pasteurizado. Quer dizer que a gente pode ser igual mesmo tendo diferenças. Não é uma ideia muito estranha, né? Não é uma ideia muito estranha. E é por isso, de ver essas diferenças, de obter a sua identidade pelo igual, é que a gente vai conseguir amar o outro como a si mesmo, como um igual. Então, para a gente começar aí, trabalhar a nossa codependência, se é que você acha que você tem alguma coisa disso, comunicação assertiva, honestidade, agir em vez de reagir, liberdade para amar. Lembra que a gente falou do amor neurótico lá atrás? É um tema muito legal também para falar, do pseudo-amor. Não vamos falar disso, mas o codependente ele não tem liberdade para amar. Ele não ama de verdade como o outro, como um igual. Isso que a gente acabou de falar, né? Dessa parte aqui. Ele não ama como um igual. Esse pseudo-amor é controlador. Eu vou fazer tudo que parece amor, mas é para recuperar alguma coisa em troca. Cuida da própria vida, né? Vai cuidar da sua vida, é uma boa dica. E sua vontade também conta. Vamos praticar essas coisas porque elas são muito importantes nesse processo de recuperação da codependência. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos para perguntas, para vocês perguntarem. Temos agora a parte das perguntas. As perguntas precisam ser retiradas porque não podemos divulgar aqui a voz das pessoas, mas eu fiz a opção de colocar as respostas porque tem coisas interessantes. Mesmo sem as perguntas, tem coisas interessantes relacionadas a esse tema que foi da própria discussão acontecida. Então aqui encerramos a palestra e pedimos que você dê sua opinião. Você pode mandar um e-mail no verbalizandopodcast@gmail.com, também facebook.com/verbalizandopodcast e dê sua opinião. Se gostou, clique em curtir. Compartilhe isso também, coloque a sua compreensão, a sua posição diante desse tema para nós. Então é isso, fique com as perguntas, ou melhor, com as respostas. Escute, pratique e multiplique. E até a próxima! Porque vale a regra do silêncio. Aos poucos, essa regra do silêncio vai montando um cenário que a gente não pode ser a gente mesmo.
vem com algumas violências sutis. Violência é tudo que é forçado. Então, você não pode falar de tudo que você pensa, não pode ser do jeito que você